E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do AgroResenha, diretamente da AgriShow, aqui no stand da Piscin, que gentilmente cedeu esse espaço aqui pra gente. A AgriShow, que é a maior feira do agronegócio da América Latina, na maior feira sempre estão as melhores pessoas, né? Então aqui é o lugar onde a gente encontra todo mundo. E nada mais justo do que a gente poder conversar com essas pessoas, gravar aqui, tá certo? E nessa semana estou aqui com o Neto Colombo, que é diretor de operações na Indústrias Colombo, né? Você vai contar um pouco dessa história aí, né, cara? Muito obrigado por estar aqui com a gente e seja super bem-vindo ao AgroResenha Podcast. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Não, bom demais, cara. Gente, eu tava quase esquecendo, Tem um presentinho pra você aqui, ó. Isso aqui é um café especial que nós estamos produzindo com um amigo nosso aqui de Franca, da família Zitelli. Fizemos uma collab aí do AgroResenha. E é um cafezinho especial aí pra turma poder apreciar. Esse é aquele drip coffee. Assim, legal, bacana. Com certeza, se Deus quiser, colhido com máquinas nossas. Aqui, hein? Muito bom, muito bom. Muito bacana. Obrigado. E para você que tá aí ouvindo, já sabe que no AgroResenha Porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí, porque esse bate-papo aqui tá muito legal. Firma o guarda que nós já estamos de volta. Muito bem, estamos aqui de volta. E Neto, pra gente começar essa resenha aqui, cara, conta um pouquinho da sua história aí pra gente, meu. Bom, meu nome é Neto, sou diretor de operações da Colombo. A Colombo, para quem não conhece, é uma empresa fabricante de máquinas e equipamentos agrícolas para colheita, principalmente de amendoim, café, feijão e sementes. Isso pela marca Miak, que a gente é conhecido aqui no Brasil. E a gente fabrica também peças de transmissão mecânica que a gente fornece para os outros fabricantes de equipamento agrícola aqui do Brasil, como por exemplo a Piscin, que você citou. Né? Então nós temos esses dois negócios. Nós somos uma empresa de 52 anos, fica ali em Pindorama, interior de São Paulo, uma empresa familiar. Foi fundada pelo meu avô e os irmãos dele. Eu sou a terceira geração da família e hoje estou como diretor de operações da empresa. Não, legal, cara. E inclusive essa história toda está nesse livro aqui, né, cara? Conta um pouquinho disso aí. Esse livro aqui, que se chama 7 Gerações, ele foi escrito pelo meu avô, pelo Leonildo Colombo, e ele conta toda a história da família desde a imigração da Itália, né? E toda a trajetória da família no Brasil, onde chegou, onde trabalhou, as dificuldades que tiveram, né? As conquistas que tiveram, o nascimento da Colombo, o crescimento dela. Então foi um trabalho que meu avô fez ao longo de alguns anos, buscando documentos também, desde lá da Itália e por aqui, para contar essa história de 7 gerações da família, né? Sim, legal. E qual foi a história que mais te impactou aí, cara, depois que você leu, velho? Olha... Porque assim, a gente convive com o nosso avô, a gente convive com o nosso pai, mas tem coisas que se não parar pra fazer isso aqui, a gente nunca vai ficar sabendo. A gente fica sabendo meio picado, assim, né? O que foi que mais te impactou aí, bicho? Olha, primeiro eu acho que todo mundo que chega nessa idade com essa história deveria escrever um livro desse. Porque esses caras colocam nesses livros lições que a gente não aprende na escola, né? Tem duas coisas aqui que me marcaram muito. Tem um capítulo que eu gosto muito, que é chamado de O Sequestro Romântico de Marina Genari, que é o capítulo que meu avô conta quando ele roubou minha avó para casar, né? Que era uma coisa que eu acho que era relativamente comum antigamente, né? Mas ele conta que ele foi lá à noite, embaixo da janela, e roubou ela. Fugiram, casaram e depois voltaram, né? Então achei essa parte muito interessante. É uma história que eu nunca tinha ouvido, né? Mas uma outra coisa que me marcou muito foram as dificuldades que eles passaram no início dessa jornada. A primeira máquina que eles fizeram ainda no sítio, ele não gosta de falar que eles eram produtores, eles eram camponeses, ali na região de Pindorama, né? Produtores muito pequenos que plantavam, entre outras coisas, amendoim, e tudo na mão, né? Colhido na mão naquela época. Decidiram fazer uma máquina para colher esse amendoim. A primeira máquina que eles fizeram, eles desmontaram o mangueirão lá de gado, para usar madeira para fazer a primeira máquina. Não tinha um parafuso, pegaram os pregos e abriram a rosca. Então eu falei, cara, a dificuldade que esses caras passaram para começar, e isso sempre me ajuda, assim, quando a gente vê as dificuldades do dia a dia, fala, cara, esses caras passaram por coisa muito pior, né? Não dá para reclamar hoje, BI e não sei o que, IA, e os caras não tinham nem parafuso para fazer a máquina, né? Sim, então, cara, você me marcou muito. Cara, e é interessante, recentemente nós fizemos uma série, né, que chama Brasil que Produz,
E me toca muito essas histórias porque a vinda dessa turma, sei lá, década de 70, 80 pro Mato Grosso, por exemplo, que foi onde a gente foi lá. Sim. Cara, os caras abriram mato com machado, velho. Aí tem uma história lá, até de um primo meu, que eu tive o prazer de entrevistar. Eu falei assim, cara, chegava caminhões de machado. Imagina, cara, você abrir mato de machado. Cara, os homens eram forjados de uma outra maneira naquela época. Desbravadores, né? E saiu muitas vezes com 15, 16 anos de casa. É isso aí. Para fazer isso, né? E a gente tem clientes, amigos importantes ali na região central do Brasil também, que abriram essa picada, vamos dizer assim. E realmente os caras foram corajosos. E hoje, o pessoal olha só as pingas que estão tomando, os tombos que tomaram, a gente não vê às vezes, né? Normalmente é assim, viu? Normalmente é assim. Os caras me perguntam assim, nossa, mas você só faz podcast? E para chegar até aqui, né? Só isso, você não trabalha, não? Mas legal, cara, muito bom. E você, cara, como que você sempre... Bom, imagino que você tenha estado a vida toda envolvido no negócio aí, né? Mas como é que foi essa sua trajetória aí, cara? Olha, a empresa sempre foi um assunto dentro de casa, né? Com meu avô, com meu pai. De alguma maneira, sempre convivi com o negócio. Mas depois que eu cresci, eu optei, e meu pai e meu avô sempre apoiaram, sempre me direcionaram nesse caminho também, de estudar e trabalhar em outras empresas antes de vir para o negócio da família. E assim eu fiz. Então, eu fui estudar em São Paulo, estudei administração em São Paulo, depois fiz uma pós em finanças lá também. Trabalhei em algumas outras empresas, em outros setores e no agro também. E aí vim para a empresa em 2015, quando eu tinha 25 anos. Aí achei que estava na hora já de fato, começar no negócio da família. E aí que eu comecei minha jornada com a Colombo, de maneira profissional, concreta. Sim, né? Sim. Porque esse tema, né, da sucessão familiar, ele é muito... Tava até conversando hoje de manhã com um cara aqui da Max Case, né? E ele falava, né, assim, essa última década, vamos dizer assim, se falou muito sobre sucessão familiar nas fazendas, né? Uhum. E o que você vê hoje, acho que até a feira é um pouco do reflexo disso, você vê muita gente jovem vindo aqui, né? Quando você vai analisar o Brasil, o produtor brasileiro, o produtor de outros países, a média da idade do nosso produtor diminuiu, né? Tá um pouco menor do que a deles. Uhum. Então foi feito um bom trabalho aí, né? E ele fala assim, cara, às vezes nós da empresa não fazemos um bom trabalho, porque a gente está estimulando o nosso cliente, vamos dizer assim, a fazer uma boa sucessão, e a gente aqui às vezes não tem uma pessoa para nos substituir, né, cara? Sim. Como que vocês enxergam essa questão assim da sucessão dentro do negócio, né, que é uma indústria e tal? Sim. A gente olha para a sucessão dentro de um conjunto mais amplo da governança, né? Uhum. Desde criança, com esse envolvimento que eu tinha de ouvir falar do negócio, sempre ouvia do meu pai e do meu avô, um dia você que vai tocar isso aqui, um dia você que vai tocar isso aqui. Mas nunca foi uma cobrança muito... Nunca foi uma exigência, foi mais uma convocação para continuar um legado que eu escolhi seguir, né? E se você escolhesse não seguir também, tá tranquilo, tranquilo. Eu tenho irmã que não está no negócio, tenho primos que não estão no negócio, alguns só no conselho, outros não têm muita relação com o negócio. Mas, da maneira que eu vejo, empresas familiares, e a maioria das empresas do Brasil, sejam agrícolas ou não, são empresas familiares, o envolvimento da família no negócio, desde que profissionalizado, é muito forte. Desde que profissionalizado. Porque a família tem um viés de longo prazo, tem um viés de legado daquilo que está sendo feito. Sim. Mas para que isso seja feito de maneira saudável para o negócio e consistente, é preciso que se trate do tema da governança, da sucessão da maneira adequada. Então, no meu caso, eu acho que a principal ação de sucessão que a gente tomou de maneira um pouco mais consciente para fazer isso dar certo foi a decisão de eu ir trabalhar em outros lugares antes e de me formar enquanto profissional sob outras lideranças, sem o peso do meu sobrenome ali na família, porque quando você está dentro de uma empresa familiar e você é da família, você é visto como alguém que é profissional e é da família. Sim. E ter a experiência de ser, entre aspas, só mais um ali, né? E ter o chefe bravo, e ter o chefe do outro jeito, e ter não sei o quê, é fundamental para o teu desenvolvimento profissional. Claro. Então, eu acho que isso é uma coisa que as empresas
familiares deveriam olhar, e aí cada um tem uma realidade, uma receita, né? Não é uma solução para todo mundo, né? Como diria um amigo meu, é muito mais fácil aprender com o dinheiro dos outros, né? É isso aí, vai errar com o dinheiro dos outros, né? Apanhar com o dinheiro dos outros, depois a gente ganha. É isso aí, cara, muito legal. E, cara, agora você comentou bem rapidinho ali sobre como que é o trabalho de vocês, quais as culturas que vocês atendem, né, através da indústria. Conta um pouquinho, cara, mais especificamente, o que vocês fazem e tal. Vamos lá. Bom, como eu comentei, a gente fornece máquinas para colheita de amendoim, café e feijão e sementes também. Então a Colombo ela nasceu 52 anos atrás, como eu comentei, no amendoim e no feijão, que eram as culturas que meu avô e os irmãos produziam, né? Depois expandiu para o café. Então a nossa especialidade é desenvolver soluções de colheita mecanizada para culturas especiais, vamos dizer assim, culturas que demandam um processo de colheita diferente, né? Então, o nosso DNA está em identificar essas necessidades, ouvir o produtor e saber aplicar o que ele está falando e resolver essa dor para que ele tenha um sistema de trilha pensado para ele, que não seja uma coisa geral que a gente fez para qualquer um comprar, mas que de fato atenda as dores do produtor de amendoim, do produtor de feijão, do produtor de café, né? Então, esse é um lado do nosso negócio. E o outro é onde a gente fornece as peças para os outros equipamentos aí, né? Sim. Caixa de transmissão, cardan e tudo mais. Né? Legal. Cara, porque assim, esse posicionamento ele é importante, né? Porque assim, você tem um monte de outras indústrias que produzem vários tipos de colhedoras, né, cara? Mas esse direcionamento é um negócio que eu achei bem interessante, né? Afinal, eu estou em Mato Grosso. Eu ouço falar de soja, milho e algodão. Né? E tá tudo bem. Agora, tem outras culturas tão importantes, né, quanto, não do ponto de vista econômico, né, de volume, mas de retorno, né, por área e tal, que às vezes a gente não dá muita atenção, como é o caso do amendoim, o próprio caso do café, né, aqui na região aqui de São Paulo, Minas já se fala muito mais sobre isso e tal, mas em Mato Grosso a gente é meio alheio a esse negócio, né, cara? Mas esse posicionamento eu acho que é um negócio muito legal também, né, que vocês fizeram. Né, é aí que a gente quer se posicionar, sabe? É olhar para aquele produtor que não tem uma solução que foi pensada específica para ele e agregar valor ali. Não só no fornecimento de equipamentos específicos para a realidade dele, mas também atuando de maneira muito proativa para tentar desenvolver essas cadeias, né, de outras maneiras. Então, esse é um valor que a gente tem lá dentro e que a gente nunca vai perder, que é como é que a gente faz para fazer o amendoim crescer no Brasil? Como é que a gente faz para o feijão, para o café crescerem no Brasil? Porque a gente sabe que se esses mercados crescerem, a gente cresce juntos. Claro. Né? Então, o que a gente faz de concreto, por exemplo? A gente tem a prática de levar esses produtores para outras regiões, para conhecer outras realidades, fazer benchmark. O pessoal do amendoim é um exemplo. A gente sempre leva produtores, pesquisadores, né, agentes da cadeia do amendoim para fazer benchmark lá nos Estados Unidos, Argentina, para trazer boas práticas para cá, desde o ponto de vista agronômico, até do ponto de vista de como se organizar enquanto cadeia. Claro, né? Claro. Isso vai fazendo toda a cadeia amadurecer e crescer, e com isso a gente cresce junto. E aí eu acho que esse é um valor intangível que a Colombo agrega, sabe? É se envolver com a cadeia de uma maneira mais profunda, não só como um fornecedor de máquina e ponto, acabou o meu papel. A gente quer contribuir com o crescimento daquela comunidade, daquela cadeia que a gente está inserido. Legal. E aí entra um pouco nesse ponto da tecnologia que eu queria trocar uma ideia com vocês, né? Porque assim, o que tem de tão diferente que faz vocês, por exemplo, terem uma colheita mais bem feita e de sementes, sabe? O que está embarcado ali? Porque eu sei que a inovação, a tecnologia é uma coisa que vocês estão bem à frente, assim, né? Sim. Como que vocês estão... Como que é esse processo? O que tem de diferente mesmo, de fato, assim? Sim. Olha, esse é um negócio que eu acho que a Colombo tem um talento que vim de fora, vamos dizer assim, né? Sou da família, mas vim de fora, eu tenho que reconhecer. Que é a capacidade de identificar, de fazer alguns diferenciais que entregam valor, mas são simples. Eu acho que a gente vive um momento também, na indústria de uma maneira geral, onde quando a gente pensa em inovação, a gente pensa em IA, a gente pensa em automação, e tudo isso aí é importante, tem espaço, né? E a gente está caminhando nesse sentido também. Mas a inovação, ela pode e ela deve ser simples, né? A simplicidade é o mais alto nível de sofisticação, se diz, né? Então, tudo isso para dizer que o que essas máquinas têm de diferente? Elas foram pensadas da plataforma de recolhimento até a descarga
para promover o menor dano mecânico possível. Isso é crucial para quem colhe amendoim, que é colhido na vagem, não pode quebrar, né, aquela vagem. Isso é crucial para quem planta amendoim. Isso agrega muito valor no feijão, porque o feijão, diferente da soja e do milho, que vão passar por processamento, o feijão ele vai para alimentação humana, ele vai para a gôndola. E a dona de casa lá, ela quer comprar um feijão que não esteja quebrado, que não esteja sujo, né? E o café é a mesma coisa, né? Ele exige um processo de colheita mais delicado. Então essa máquina, como eu estava falando, né, as nossas máquinas, desde a plataforma de recolhimento, todo o processo interno dela até a descarga, ela é pensada para promover menos dano mecânico. E isso traz um grão de maior qualidade. E aí quando a gente entra em sementes, que eu comentei, tá aí o diferencial, porque semente é como um bebê, né? Sim. Você tem que tratar com muita delicadeza. O valor do material genético que está ali, você não pode perder no processo de colheita agredindo aquele grão. Então, é aí que está o nosso diferencial. É entregar uma colhedora que ajuda o produtor de semente a preservar todo o trabalho que ele fez de desenvolvimento genético por meio de uma semente com menos dano mecânico e, consequentemente, com um índice muito maior de germinação e vigor, né? Uma semente de maior qualidade. Sim. Acho que esses dois pontos são super importantes, né, cara? Você pensa em sementes, nossa, é um serzinho vivo ali que, se você não tiver o cuidado necessário, ele não vai dar bom lá na frente, né, cara? É isso. E, cara, sabe uma coisa também que chamou bastante atenção? É assim, a gente... Aqui na Grishow você anda, né? Tem várias empresas multinacionais, né? Tal como vocês são. Mas grande parte delas não são brasileiras, né? E vocês são uma multinacional, mas nascida aqui no Brasil e tal, com todo esse posicionamento que você comentou, né, cara? Por que você acha que a gente não tem mais empresas multinacionais brasileiras assim? Empreender no Brasil é um ato de heroísmo, né? Não, imagina, é facinho, pô. É só abrir o CNPJ. É, tranquilo. Então, eu acho que assim, ao mesmo tempo que o brasileiro tem uma capacidade incrível de criar e de desenvolver e de se virar, a gente também tem um ambiente interno difícil, né, para fazer o negócio acontecer. Instabilidade econômica, instabilidade política, juros altos. Então, eu acho que esse ambiente, ele tanto estimula a criatividade, mas também dificulta, eu não sei se dificulta o nascimento, mas talvez dificulte a sobrevivência desses empreendedores, né? Então, talvez com o nosso país amadurecendo, a gente veja mais esse lado criativo do brasileiro emergindo. Mas a gente já tem diversas empresas, e aqui a Grishow é um exemplo vivo disso, né? Do tanto de empresas brasileiras que nós temos, né? Que são diferentes, que agregam um valor diferente e que, assim como a Colombo, também estão aí fora levando o nosso nome para todos os cantos do mundo, com qualidade, com tecnologia, com eficiência. Sim, né? Sim, sem dúvida, cara. Muito bom. E, cara, eu queria voltar ali um pouco naquele processo, né? Porque, assim, você foi, né, trabalhar fora da empresa, da família lá, teve o seu momento ali de profissional. O que foi mais impactante para você na saída para o mercado e que você trouxe pro negócio, assim? Olha, eu trabalhei antes em empresas com um altíssimo grau de governança. Trabalhei em empresas listadas na Bolsa, Novo Mercado, que é o mais alto nível de governança da Bolsa aí, e vim depois trabalhar numa empresa média familiar, onde a governança, no geral, não é tão alta, né? Os processos não são tão claros, os papéis e as responsabilidades não são tão claros. Então isso me chamou a atenção, porque ao mesmo tempo que eu vi na Colombo ali um diamante, uma empresa com um potencial gigante, pelo valor que agrega, pelo posicionamento que tem, pelo relacionamento que tem com os produtores, eu vi uma empresa que também precisava amadurecer enquanto empresa para crescer com sustentabilidade, com segurança. E eu vi no avanço, né, na necessidade do avanço de boas práticas de gestão de governança, os pilares para que a gente conseguisse percorrer essa trajetória de crescimento com segurança. Então, de tudo que eu acho que eu fiz na Colombo até agora, e acertei e errei, eu acho que talvez o que eu acredito que eu mais ajudei a contribuir foi com a nossa evolução aí nessa etapa nessa questão de fortalecimento de boas práticas de gestão, de governança, sabe? De como é que a gente conecta de maneira bem eficiente e profissional família e negócio,
e gestão, até onde vai um, até onde não vai, né? Como é que a gente se torna mais eficiente por meio da gestão, não só com investimento. Então, essa tem sido um pouco a minha contribuição no negócio para que a gente continue crescendo nos próximos anos, né? Eu acho que uma empresa chega em um determinado estágio da vida e de tamanho que, se ela não olhar para essas coisas, só a inovação, só a ousadia, só a vontade de fazer não são suficientes. Sim. E você, do ponto de vista pessoal, assim, cara, qual que foi o principal aprendizado que você está tendo aí ao longo desses anos? Tanto lá quando você saiu e voltou para a empresa, assim, como é que... Olha, talvez... Eu sou um cara muito, como a gente fala lá, eu sou um cara muito racional, acho que até por característica, né? Sim. E uma coisa que eu aprendi muito com a Colombo, e aprendi muito com a minha vida também nesse horizonte, foi nesse horizonte que eu casei, foi nesse horizonte que eu tive filhos, né? Foi nesse horizonte que eu me desenvolvi enquanto líder também, né? Cheguei na empresa, até então não tinha tido experiência de liderança. E o que eu acho que o que eu mais tenho aprendido com a Colombo é a importância dos relacionamentos. Então, tudo isso que eu comentei, a governança, os processos bem definidos, os papéis e responsabilidades, tudo isso são fundamentais. Mas sem cuidar das pessoas, também a gente não faz nada, né? Então, acho que são duas coisas que são necessárias para ficar de pé, entendeu? Então, essa importância dos relacionamentos, em cuidar da equipe, em desenvolver as pessoas que nós temos, sabe? Sim. Cara, e esse é um ponto complicado dentro do processo, né? Porque, assim, acho que é perceptível que você é um cara extremamente racional, né, cara? E, às vezes, isso pode confundir, né? E nós, como líderes, precisamos passar a mensagem e levar o que a gente gostaria que eles fizessem para, né, a prosperidade do negócio, né? Sim. Porque, igual você comentou, o pensamento é a longo prazo. Né? Eu não estou pensando em 4 anos como um político, né? Eu estou pensando em gerações, né? O que o meu neto, o que o meu bisneto vai colher de fruto disso aqui, né? E cada vez menos, assim, é muito difícil você ver empresas passarem da 4ª geração no Brasil, né, cara? Sim. Então é um processo importante, né, cara? Que você precisa sempre estar de olho, né, velho? Sim, e aí você vai aprendendo que pessoas também são diferentes. Então a maneira como você se relaciona com fulano é diferente da maneira como você se relaciona com ciclano, né? Se esse aqui é mais racional, a gente vai direto ao ponto. Se esse aqui precisa mais falar de como é que foi o final de semana, tudo mais, você vai por essa linha. Então, pessoas são diferentes e aí que tá acho que a lição que eu tenho aprendido, sabe? Como é que a gente se relaciona melhor com a nossa equipe, como é que a gente desenvolve a nossa equipe, e são eles que têm feito a diferença. Esse também acho que é o meu maior orgulho. É ver as pessoas que nós temos lá dentro de casa, com tanto tempo de casa, e que têm se desenvolvido e que têm feito o negócio acontecer, né? Pessoas que viveram uma realidade e que também estão ajudando a construir outra. Isso é legal, porque é uma outra lição também que eu acho que cabe para todas as empresas que estão em crescimento e empresas familiares. Uma coisa é que nós precisamos fazer diferente. Toda empresa tem coisas que precisa fazer diferente. Mas tem também aquelas coisas que nos trouxeram até aqui que a gente não pode perder. Né? E eu vejo que algumas empresas se perdem aí, em tentar reconstruir, destruindo o que nos trouxe até aqui. E aí é onde eu acho que a gente sai do conhecimento, do racional, do conhecimento para a sabedoria, né? Sim. E aí, nesse sentido, um cara que me ajudou muito, inclusive, foi meu pai. É um cara mais experiente e tal, e me ajudou a aprender isso. Sim. Cara, é extremamente importante, né, cara? E assim, o que eu queria, pra gente quase ir pros finalmente aqui, cara, é entender de você, assim, o que são os seus planos aí pro futuro, os planos da empresa também, o que vocês estão vislumbrando, né? A gente tá vivenciando um momento agora ainda muito obscuro, meio... Né, a gente tá falando de inteligência artificial, até outro dia a gente estava dirigindo um trator que não tinha nem piloto automático, então a mudança tem sido muito, muito rápida, né, cara? E como que vocês estão olhando aí para o futuro diante dessa realidade completamente volátil aí, cara? Eu acho que é volátil e vai ser cada vez mais volátil, né? A nossa sociedade como um todo, ela tá mais rápida. Sim. Até pela velocidade da informação. Sim. Né? Hoje acontece uma coisa na China, você sabe instantaneamente, né? E aí as pessoas reagem. Então,
Eu acho que essa velocidade e essa instabilidade que a velocidade traz, ela não volta mais, né? E para isso, eu acho que a gente tem que trabalhar em coisas que são essas coisas fundamentais. A maneira como a gente tem trabalhado na Colombo esse tema é não ter a pretensão de ter uma visão de futuro quadrada, racional, baseada no número, mas ter uma aspiração. Qual que é a nossa aspiração? Onde a gente quer chegar? Porque hoje nós temos essa aspiração para daqui 5 anos. Então a gente tem uma aspiração para 2030. Mas é muito incerto a gente cravar o número de onde nós vamos estar em 2030, né? Então o grande desafio é criar essa aspiração, que tem que ser estratégica, que tem que ser relevante. E aí no horizonte onde eu tenho influência, que é o hoje, que é o amanhã, que é o esse mês, que é o esse ano, o que eu faço para me levar nesse caminho? E aí ano que vem, se eu precisar, eu ajusto a rota. E no outro, se eu precisar, eu ajusto a rota. Então é uma mentalidade Waze, que a gente tem chamado, de criar essa visão de futuro, essa aspiração, sem a pretensão de... Não é um trilho, sabe? É uma trilha. Né? É um caminho que a gente pode desviar para chegar naquele objetivo que a gente se propôs. E dificilmente ele vai ser linear, né? Dificilmente vai ser linear, né? Até porque o papel aceita tudo, o PowerPoint aceita tudo, mas a hora que você vai implementar, as coisas são diferentes. Então você precisa ter essa clareza de norte, essa aspiração mais estratégica, para você não se prender no como, mas ter consciência do porquê. E aí o como você vai mudando, né? É isso aí. Muito bom, cara, muito bom. E, cara... Eventualmente, a gente está conversando aqui, vai ter meia dúzia de pessoas que vão estar ouvindo o que nós estamos conversando. Eu falo assim, cara, será que eu volto para a empresa? Sabe? Aquelas coisas assim. Sempre tem alguém que o que você fala encaixa como uma luva no momento que ele está vivendo. Né? A gente nunca sabe como que nós vamos impactar as pessoas que estão ali consumindo o que a gente está fazendo aqui, né, cara? Mas se você fosse dar uma dica pro Neto Colombo, que entrou, vai falar, não, vou tomar a decisão de voltar lá para a empresa, cara. Que dica que você daria? Ou, enfim, acho que é mais ou menos esse caminho, assim, cara. E aí vou falar justamente para esse cara que está chegando numa empresa que ele está sucedendo, por exemplo, né? Primeiro, vai com calma. As coisas têm tempo. E a tua jornada ali não é de 1 ano, não é de 4 anos, como você falou. Então, não tenha a pretensão de querer fazer tudo de uma vez. Foque, preste atenção nas pessoas também. Provavelmente você vai chegar, se você é um sucessor aí, você vai ter tido mais acesso a estudo do que seus pais, do que seus avós. Você vai chegar com conteúdo, embasamento técnico, mas eles têm experiência também. Então, ouça isso. Equilibre isso, respeite o timing das coisas, porque... A vida de uma empresa é uma vida que se constrói ao longo de décadas e você não muda uma empresa em 1 ano, em 2 anos. Então a dica que eu daria é, contribua sim, se posicione sim, mas saiba também ter a flexibilidade de ouvir aqueles que trouxeram a empresa até aqui e mesclar as coisas e equilibrar as coisas, porque o processo de mudança e de evolução é assim, ele não é linear, né? Sim. Ele é volátil, ele vai e volta. Então essa é a dica que eu daria. Muito bom, seu Neto. Obrigado, cara, por você ter tirado um tempinho aí do seu dia aqui na AgriShow, né? Eu sei que já é sexta-feira, daqui a pouco a turma já tá zarpando embora, né? Porque ninguém aguenta mais ficar em pé, os canelas já tá tudo doendo. Todo mundo cansado, gripado. Mas, cara, obrigado de novo. Parabéns pelo trabalho que vocês têm desenvolvido aí, viu, velho? Eu que agradeço o convite e estou à disposição sempre que você quiser bater papo. É isso aí. E para quem tá ouvindo a gente, cara, como é que a gente pode acompanhar o seu trabalho, enfim? Vocês podem seguir a gente nas mídias sociais, Indústrias Colombo, ou Miak, que é a nossa marca de máquinas, ou a Enco, ou se quiserem também pode me procurar lá, Leonildo Colombo Neto, tanto no LinkedIn como no Instagram, que a gente está à disposição para interagir com vocês lá. Muito bom, muito bom. Agora vamos para uma parte super importante desse podcast aqui, tá? Essas perguntas aqui não valeu de nada. Agora sim, é o nosso quiz. Vamos lá? Prometo que não tem pegadinha. Deixa eu fazer uma pergunta, você responde a primeira coisa que vier à cabeça. Beleza? Vamos lá. Neto Colombo, qual que é a sua música antiga predileta, cara? Amargurado. Tião Carreiro e Pardinho. Tião Carreiro e Pardinho, muito bom, cara. E qual que foi o lugar mais legal que você já visitou, meu? O lugar mais legal que eu já visitei? Assis, na Itália. Assis? Achei que era aqui no interior de São Paulo. Assis, na Itália, onde está São Francisco de Assis. Que legal, cara. Bom demais. E na cozinha, meu velho, qual que é a sua especialidade? Comer. Não, você cozinha uma água como ninguém. Nossa, então, né? Sensacional.
E, cara, eu sei que você já indicou esse livro aqui hoje, mas se você pudesse indicar um livro que de alguma maneira mudou a sua visão, que contribuiu para você, cara, que livro você indicaria pra gente? Liderando Mudanças, de Kotler. Para quem está chegando numa empresa, para quem é uma geração nova, é um livro super fininho, prático, pragmático, que acho que ajuda a dar passos e também explicar que mudança é provavelmente coisa simples que você faz. Legal, muito bom. Agora uma mais filosófica para a gente finalizar. Se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria, cara? Que eu me daria? De novo, para ter calma, para tentar equilibrar também vida pessoal e vida profissional. Às vezes isso é uma coisa que engole a gente, a vida profissional. Isso é uma luta constante e ainda é uma luta minha, né? Mas eu já falaria para ele, cara, já começa desde já. Tenta equilibrar o trabalho com o esporte, porque se você não tem saúde, você não consegue performar. E se a tua cabeça não tá bem, você também não consegue performar. Então leve em consideração que o teu futuro não depende só do estudo, não depende só do trabalho, mas depende do teu bem-estar também. Isso aí, cara. Os gurus dizem que a sequência é saúde, família e trabalho, né? Nem sempre é fácil equilibrar tudo isso, né? Nem sempre é fácil equilibrar, exatamente, cara. Muito bom. E para você que viu ou ouviu esse episódio até agora, a gente está transmitindo também lá no nosso canal do YouTube essa conversa. Tenho certeza que você viu o valor dessa conversa minha aqui com o Neto, então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O podcast ele cresce na medida que você participa com a gente desse processo, então siga o AgroResenha em todos os agregadores de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Siga a gente lá nas nossas redes sociais também, é só buscar por @agroresenha no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e no X. Visite o nosso site lá, cara. Lá você vai conseguir acessar o nosso canal do Telegram, nosso grupo de WhatsApp. Então é só acessar www.agroresenha.com.br. E esqueci de falar, cara. Nós temos outros podcasts na casa, né? A gente tem o primeiro podcast de storytelling do agro, que é o Baseado em Fatos Rurais. Legal. Tem o Brasil que Produz também, que é uma série itinerante. Tem o Agro em Pauta da Lígia Pedrini. Tem o Agro e Tech do Lucas Ordonha. Então tem vários podcasts aí, você pode curtir todos eles aqui no AgroResenha. E escreva para contato@agroresenha.com.br. Se você quiser mandar sugestão de entrevistados, mandar um oi aí pra gente. A gente adora receber ois, tá certo? Neto, mais uma vez, eu sempre finalizo aqui, cara, os nossos episódios com uma frase de muita sabedoria. É o seguinte: chover não precisa molhar a horta, não, tá bom? Obrigado pelo convite. Cara. Valeu mesmo. Isso aí, meu. Fechou? Valeu, cara. Valeu.